Bom dia, pessoal. Quarta-feira, então eu estou fazendo esse resumo hoje, né, para a dispersão da disciplina de autoria. E eu decidi fazer essa dispersão junto com vocês, já que o período vai ser propício para isso. E espero que vocês aproveitem o momento de dispersão para utilizar o vídeo também como forma de aprendizagem, né? Então, o tema escolhido para fazer a dispersão da disciplina foi relacionado a glosas de recursos de glosas em auditoria, né? Então aqui a gente vou falar rapidinho para vocês sobre glosas em saúde e a questão de como essas glosas são aplicadas pela auditoria e como que é feito o recurso de glosas dentro dessa perspectiva. Claro que aqui vai ser um vídeo, vou fazer algo rápido para a disciplina, mas depois a aula vai ficar postada no CIGA e depois vocês podem pesquisar isso aí, ficar à vontade. Tanto por questão de disciplina, que vocês precisam de uma avaliação, de uma nota, como também por questão de aprendizagem. Até porque existe, eu já vi diversas pessoas falarem para mim que os seus profissionais não sabem fazer recurso de glosa, simplesmente aceitam a glosa e tá tudo bem. Ou que também existem profissionais na área de auditoria que deveriam estar fazendo glosas de forma correta e na verdade não estão embasando as suas glosas de forma correta. Mas enfim, o que danado, o que é glosa em auditoria? Então, existe uma definição que diz que glosa é o cancelamento ou recusa parcial ou total de um orçamento contra verba por ilegais ou indevidos. Mas o próprio Departamento Nacional de Auditoria do SUS traz a seguinte definição de glosa. Então o DenaSUS ele diz o seguinte sobre a glosa. Né? Eu estou com o computador aqui em frente, e depois vocês vão pegar os slides e vão ver que está seguindo a mesma sequência. Então o DenaSUS ele diz que é a rejeição total ou parcial de recursos financeiros do SUS. No caso aqui a gente está falando do SUS. Né? Utilizados pelos que? Estados, Distrito Federal, municípios, de forma irregular ou cobrados indevidamente por prestadores de serviço. E é aí que isso vai causar os danos dentro da saúde. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um prestador de serviço ele está prestando serviço de diálise, vamos colocar assim, diálise ou oncologia, né? Ou seja, as quimioterapias, radioterapias ou até mesmo exames de imagem, exames laboratoriais, enfim, qualquer serviço que seja. E se há alguma não conformidade que indique uma malversação, uso indevido, uso inadequado desse recurso financeiro, então isso quer dizer que a auditoria ela pode indicar, e a gente já vem conversando sobre isso, que ela pode indicar a glosa daquele valor que irá ser repassado. Ou seja, isso quer dizer que se o serviço, ao apresentar a sua produção, ou seja, eu sou uma unidade prestadora de serviço de saúde, sou uma UPS, e eu presto serviço para o município, para o estado, enfim. E aí naquele momento eu preciso apresentar a minha produção. No caso, vou colocar aqui a produção ambulatorial de serviços de média e alta complexidade, minha produção de exame de imagem. E eu apresento essa minha produção. O que vai acontecer? Depois de analisada e auditada, né? Tem a questão da auditoria aí também, auditada. Então, isso, o auditor pode verificar que, vamos colocar um exemplo bem básico, 20 exames não estavam de acordo. Eles ou não existiam, ou não encontrou o prontuário do paciente para comprovar, ou o exame foi solicitado de forma inadequada. Então, isso faz com que o auditor indique que é necessário que a porcentagem referente àquele serviço não seja repassada para o prestador de serviço. Por quê? Porque foi encontrado algum tipo de irregularidade, de não conformidade com relação àquele serviço prestado. E que isso pode ser observado até mesmo dentro dos contratos, dentro das próprias normas e leis relacionadas à produção daquele serviço, ou seja, um critério legal. E
o detalhe dessa glosa é que o auditor tem que indicar o porquê que está glosando aquilo ali, né? Ou seja, se eu vou dizer o porquê, se eu vou dizer que indicar que aquele exame não deverá ser pago, eu tenho que dizer o porquê que ele não deverá ser pago e ancorar, embasar aquilo, né, aquela minha indicação de glosa num critério legal. A questão da auditoria, do critério legal, ou seja, não está de acordo com o critério tal, critério tal, seja um contrato, uma lei, um tempo que o Ministério da Saúde coloca, enfim, vai ter que existir um critério para mim poder indicar aquela glosa, né? Então, neste caso, a glosa ela não vai ser repassada para a unidade prestadora de serviço. E aí depois, a unidade prestadora de serviço, ela pode fazer o recurso de glosa dela, que seria o quê? É necessário ter uma equipe, um auditor interno, enfim, que ele tenha conhecimento sobre e faça a contestação daquela glosa. Da mesma forma que foi feita a glosa, ele tem que pegar esse material e fazer a contestação com a base legal ou um critério legal adequado para isso. Tá bom? Então, essa é a definição de glosa, ou seja, antes do valor e ele já tem que ser analisado para ir o valor adequado de acordo com o serviço prestado. Então, essa rejeição, que a gente falou no início, que é a rejeição, essa rejeição, ou seja, ela pode ser de um valor parcial que a gente colocou. Isso quer dizer que, por exemplo, no caso que eu falei, os 20 exames que não foram repassados o valor, isso pode indicar uma glosa parcial. Porque, por exemplo, a unidade prestadora de serviço não faz só 20 exames no mês, a não ser que sejam exames ultra, super, hiper caros, enfim. Ou ela não tem a condição de fazer. Mas vamos dizer que uma clínica faça 200, 300 exames no mês para o SUS, não tá uma coisa assim. E aí o que acontece? Desses 300 exames, 20 não foram pagos, então esses 20 foram uma glosa, indicação de glosa parcial. Pode acontecer dos 300 não serem pagos, né? Enfim, é um exemplo, né? Um pouco exagerado, mas é um exemplo. Mas isso seria uma glosa total do valor a ser repassado. Pode acontecer num contrato, enfim, num, numa demanda específica, judicial, administrativa. Né? Então, isso é o que a gente coloca com relação a glosas. O mesmo princípio equivale para o ambiente privado. Né? Então, o ambiente privado, ou seja, a relação entre os planos de saúde, as cooperativas, enfim, que pagam as unidades prestadoras de serviço da mesma forma. Nós temos esses auditores que vão lá para verificar se está de acordo com o contrato que foi estabelecido, ou se tem algum tipo de irregularidade frente à realização daquele tipo de procedimento, de exame, de imagem, enfim. E em cima disso, o auditor também indica a glosa. E da mesma forma, tem que fazer a indicação correta. E se caso a unidade prestadora de serviço não concordar, ela vai pegar e vai contestar aquela glosa, fazer o recurso de glosa. Só que o recurso, lembrando, da mesma forma, ele tem que ter uma base, um critério legal, dizendo por que não concorda com aquela glosa, ou explicando por que aquela situação ocorreu e que ela não está em desacordo com o normativo legal. Porque muitas vezes também existe algumas situações que não estão totalmente de acordo com o normativo legal. Claro que são situações mais bem específicas, mas que algo foi feito para benefício de um paciente, um benefício comprovado, e aí é possível, né, acatar aquele recurso de glosa, mas nem sempre é assim. Né? Então, o auditor ele pode indicar uma glosa e a unidade prestadora de serviço pode contestar aquela glosa e ela conseguir diminuir aquele valor? Pode. Né? Pode sim. Inclusive, pode haver a glosa, indicação de glosa, e a unidade prestadora de serviço ela pode perceber se faltou algum documento, enfim, faltou alguma coisa, mas que está presente na unidade, ela reapresentar aquilo ali no tempo adequado e aquela glosa ser retirada. Isso também é um recurso de glosa. Não quer dizer que quando a gente faz o recurso, quer dizer que a gente vai contestar, vai brigar na forma do direito. Não. Muitas vezes a gente observa que a unidade prestadora observa que foi realmente um erro, um equívoco, e ela corrige naquele momento aquele equívoco, e aí a glosa é diminuída. Valeu, pessoal? Então, isso é a definição de glosa. Pessoal, então,
existe também a diferença do ressarcimento. E a gente deixar muito claro que o ressarcimento ele difere da glosa pela seguinte situação. A glosa, o valor ele é retido antes do repasse para a unidade prestadora de serviço. Já o ressarcimento, a unidade prestadora de serviço recebeu aquele valor e aí, posteriormente, devido a uma auditoria, que eu já não chamo mais de retrospectiva, já vai virando uma situação tardia, né? Ela percebe, né? Geralmente é os incêndios apagados pela auditoria, né? O fogo apagado pela auditoria, principalmente eu vejo, tive essa experiência no ambiente público, a gente vai lá apagar o fogo, e aí a gente precisa solicitar o ressarcimento. E aí a unidade prestadora de serviço vai ter que devolver aquele valor. Quando ela não devolve aquele valor, o próximo repasse pode ser descontado de acordo com o valor que foi detectado nesta situação de auditoria que houve. Então, um contrato de um ano que a gente teve, por exemplo, a gente vai avaliar um ano depois, ou seja, depois já ter sido pago, e depois vai solicitar esse ressarcimento por coisas que foram indevidas. No caso, se a unidade prestadora de serviço já tiver recebido aquele valor. Então, uma situação que pode ocorrer, que é o ressarcimento, ou seja, a devolução daquele recurso. Isso já difere da questão da glosa. Ok? Pessoal, ainda sobre glosa, existem algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeiro, por exemplo, como é que a gente evita a glosa? Tá? Qual o problema da glosa? Depende. Dentro das unidades prestadoras de serviço, o problema é que o dinheiro se esvai por aí. E às vezes essas glosas, elas acontecem por problemas que poderiam ter sido evitados de forma simples dentro da organização dos processos de trabalho. Eu estou olhando aqui o material que vocês vão receber, e aí tem um slide top que vai dizer o seguinte, que para a aplicação de glosas deverão ser observados os seguintes critérios, né, pelos auditores, que, por exemplo, toda glosa deverá ser devidamente acompanhada da sua respectiva documentação comprobatória de que foi glosado e o porquê daquela glosa. O inverso, ou seja, a volta, também é verdadeiro, ou seja, se você vai fazer uma contestação, você vai colocar um recurso de glosa, a mesma coisa acontece também. Né? Isso. A gente tem que lembrar que essa glosa muitas vezes ela acontece por processos de trabalhos também inadequados. Né? Então, às vezes a própria administração, o próprio processo administrativo, os setores de faturamento, setores de guarda de prontuário, enfim, eles têm processos de trabalhos inadequados. Às vezes RH é insuficiente, às vezes não. Muitas vezes a organização de processos de trabalho e faz com que esse processo de faturamento desses documentos eles aconteçam de forma insuficiente, né? Digamos assim, insuficiente. E isso faz com que a gente tenha, né, glosas acontecendo nos serviços. A gente fez aqui na escola, a primeira pesquisa que a gente fez após a entrada dos professores no bloco financeiro do curso. Aí a gente fez no hospital aqui, a gente sabe, você já conhece essa pesquisa, já falou aqui em sala de aula, que a gente conseguiu reverter quase R$ 1 milhão no unidade prestadora de serviço só com problemas de faturamento de glosa, ou seja, o que faturar, o que não faturar, por que o prontuário não estava sendo faturado, passando do tempo de faturamento daquele prontuário. Né? Então o hospital deixando de receber dinheiro por causa dessas situações que poderiam ser evitadas lá nos processos de trabalho. E eu falei aqui da parte administrativa, mas só lembrando, processo de trabalho que também podem envolver a ponta. Né? Quando a gente não explica a ponta, ou seja, os executores dos serviços, né, do cuidado em saúde, quando eles não entendem o que não acontece lá, enfim, eles não conseguem perceber que aquilo ali vai ter impacto lá na frente. Impacto geral, impacto nos custos que implica, impacto em não repasse do valor adequado para a unidade prestadora de serviço. Isso pode influenciar no próprio salário deles, pode influenciar na estrutura que é ofertada para uma pessoa que vai receber atendimento em saúde. Né? Então, isso pode influenciar em todos esses aspectos. Tá bom? Gente, o que a gente tem mais aqui? Estou olhando aqui, então, tem algumas coisas que acontecem e que são definidas de forma específica. Por exemplo, glosas administrativas são as falhas operacionais no momento da cobrança, né, que é isso que estava falando agora, do faturamento,
enfim, a forma de fazer isso, a falta de documentação, o tempo inadequado, então isso acaba gerando essas glosas. Tem as questões técnicas, que aí é a ponta, né, seja falta de verificação de material. Isso acontece muito na área privada, falta de verificação de material, de checagem de material, falta de registro. Né? Então, são glosas técnicas que são vinculadas à ponta. Então, se esses dois lados não conversarem, essas glosas vão acabar acontecendo. Né? Então, isso precisa ser evitado. Então, lembrando que a unidade de estrutura de serviço, para evitar a glosa, ela tem que pensar preenchimento correto dos prontuários, os materiais e medicamentos que foram utilizados precisam estar presentes. Lembrando, para quem trabalha muito na área privada, a questão do lucro da área privada que é presente, né, a necessidade de ter o lucro da saúde suplementar. Ausência de guias de autorizações, né? Isso acontece por muitos profissionais, ou seja, esquecem de autorizar, esquecem de assinar. Né? Isso gera um transtorno muito grande nas unidades prestadoras de serviço. Você vê profissionais atrás de outros profissionais para assinar, para fazer isso, aquilo, outro, é um pouco complicado. Né? Tem a questão de responsabilidades. Eu sei que existe uma burocracia que a gente ainda precisa hoje em dia adequar essa burocracia aos serviços profissionais de saúde, né? Muita coisa para se fazer e também muita coisa para anotar. A gente precisa melhorar isso, mas também não é só por isso que a gente vai dizer que a gente precisa deixar esse tipo de coisa para lá, porque vai influenciar no futuro. Né? Infelizmente vai influenciar custos. Hoje trabalhar custos na área de saúde é muito importante. Tá bom? Então, lembrar de sempre que for fazer o recurso, ele tem que ser também um relatório bem feito, um relatório próximo do relatório que foi apresentado à auditoria. Inclusive, você pode utilizar o relatório de auditoria que indica a glosa para olhar, pesquisar e fazer em cima daquele relatório o recurso daquela glosa. Então, é uma produção de relatório mesmo que as pessoas ainda não conhecem. Mostrar o quadro de glosas, o motivo que foi apresentado e o recurso para aquilo ali. Né? E a documentação comprobatória daquele recurso de glosa também. Se foi a ausência de um documento, reapresentar o documento, apresentar o documento. Se for algum problema de documentação, reapresentar aquela documentação de forma adequada. Se o normativo legal não está adequado com o recurso, você discorda, apresentar o normativo qual você ancora aquela solicitação de pagamento daquele documento. Né? Então, são coisas que precisam ser apresentadas. Sério? Certo, pessoal? Então, existem alguns estudos que apontam que mais de 80% das glosas elas acontecem na parte administrativa e 18% são técnicas. Assim, gente, e não é interessante isso, porque como ela acontece na parte administrativa, muitas vezes também é porque, digamos que a parte administrativa poderia ter tentado resolver essa questão técnica, né, junto aos profissionais técnicos. Então, existem alguns estudos que apontam isso, mas eu acredito que a gente também tem muita glosa porque a parte técnica não resolveu, ou porque o faturamento interno não conversou com o pessoal, ou porque a auditoria, não existe uma auditoria interna e seria interessante ter profissionais de auditoria interna. Né? Então, eu acho que essa questão aí também eu considero mais que é uma responsabilidade total dentro das unidades. Tá bom, gente? Eu coloquei um pouco da aula, vai ficar o material para vocês verem. A gente vai conversar mais sobre isso dentro de sala de aula. Aproveitem o carnaval, dê uma olhadinha no vídeo. Né? Vocês ainda vão me ver. Eu espero que vocês me vejam no carnaval. Não vou fazer isso só na quarta-feira de cinzas, porque eu vou botar um tempo para realizar esse tipo de atividade. Tá bom? E vocês vão ter que assistir o vídeo, né, para poder fazer a atividade. Certo, pessoal? Então, valeu, gente.